E aí, pessoal, vamos falar sobre ferritina, um marcador que normalmente quando dá alterado as pessoas procuram como é que faz para reduzir ou como é que faz para aumentar, mas não necessariamente perguntam o que é essa ferritina, o que é essa proteína. Então, basicamente, a primeira vez que eu escutei sobre a palavra ferritina, na hora já me veio na cabeça o mineral ferro. Existe uma forte relação entre ferro e ferritina, certo? Basicamente, ela é um marcador dos seus exames de sangue que você pode obter a partir do soro ou do plasma. Então, difere se utiliza algum anticoagulante ou não. O próprio laboratório vai se responsabilizar por isso. E basicamente, quando a gente fala do ferro, quando ele está livre, quando ele está de uma maneira descontrolada, quando ele está acumulando em diversos tecidos, ele tem um alto teor pró-oxidante, ou seja, ele pode sofrer algumas reações químicas. Uma delas que eu citei aqui no vídeo, a gente tem a reação de Fenton, que basicamente ele se associa com o peróxido de hidrogênio e faz a formação de ferro mais 3 e um potente radical livre, conhecido como hidroxila. Esse acúmulo de hidroxila, por sua vez, pode induzir uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo ele é um precursor de diversas doenças e patologias, certo? Então, para evitar com que tenha esse excesso de ferro livre, esse excesso de ferro circulante, nós temos reservatórios, proteínas de armazenamento no citoplasma de nossas células, conhecido como ferritina. Então, 25% do ferro do seu corpo estão presentes nas ferritinas, estão presos na ferritina, uma maneira segura, uma válvula segura do seu corpo. Então, pensando nisso, se ela é um reservatório de ferro, a partir do momento que eu tenho um exame de sangue, eu pego aqui que mostra que vai até 322 e esse indivíduo tem 350, eu falei que tem relação com ferro, então quanto maior os valores de ferritina, você poderia dizer que maior as quantidades de ferro esse indivíduo tem. Então, nesse caso, esse paciente deveria ter uma sobrecarga de ferro. Então, infelizmente, não é assim que funciona, porque ele não é um marcador, mesmo ele sendo um reservatório de ferro, o seu aumento ou a sua diminuição não tem uma influência apenas pelo status de ferro. Ele tem diversas influências. Uma delas, por exemplo, seria num processo inflamatório. Quando a gente induz ou aumenta a sua inflamação, consequentemente você aumenta a sua ferritina. Quando eu falo sobre inflamação, muitos de vocês pensam só na dor, no calor, no rubor, no inchaço e na perda de função. Mas na verdade a inflamação não necessariamente precisa ter algum sintoma por trás, mas grande parte das patologias, não, ou se eu não digo, senão todas as patologias, utilizam como essa via esse processo, esse início desse processo inflamatório para proliferar, para crescer, né, para ficar expandindo cada vez mais. Então, mostrando algumas associações do aumento de ferritina com algumas doenças, trago, por exemplo, o câncer, que foi mostrado que quando tem níveis mais elevados de ferritina, pode induzir um aumento de proliferação, de angiogênese e, consequentemente, uma redução do seu sistema imunológico. Proliferação seria esse crescimento aí descontrolado. E angiogênese, imagina que o tumorzinho está aqui no meio. E ele começa a criar diversos vasos em volta dele para ficar suprindo ele de nutriente. Então, ficar crescendo cada vez mais. E ainda para ajudar, você reduz seu sistema contra a defesa, então você fica cada vez mais sujeito a piorar esse seu prognóstico. E quando você pega outro tipo de câncer, o câncer de mama, foi mostrado que mulheres com câncer de mama apresentavam 6 vezes o número de ferritina em comparação a mulheres saudáveis. Uma associação que tem com o aumento de ferritina e com a relação do tumor é que normalmente o tumor induz uma hipóxia, que é o menor transporte no fornecimento de oxigênio para favorecer esse crescimento, aumenta o estresse, aumenta essa inflamação e, consequentemente, eleva essa sua ferritina. Tá? Outras doenças também foi mostrado que o aumento de ferritina está associado com algum problema cardiovascular ou está associado a uma obesidade, um aumento de gordura corporal. Também foi mostrado que quando você tem níveis mais altos de ferritina, ele pode acelerar a sintomatologia de diversas doenças neurocognitivas, como por exemplo Alzheimer ou o próprio Parkinson. Então, mas eu sou um cara curioso, tá? Porque eu fico pensando assim, tá? Se a ferritina é uma proteína de armazenamento de ferro no citoplasma das células, por que quando a gente tem um processo inflamatório, ela aumenta? Qual que é a relação que tem com isso? E foi exatamente o tema dessa hipótese citada por esses autores. E eu achei interessante o estudo porque para montar o argumento, a base dos argumentos deles, eles começaram a fornecer diversas evidências. Então trouxe algumas das evidências citadas para fazer o fornecimento desse argumento. E eu achei interessante essa hipótese, né? Então, basicamente,
foi mostrado, eu falei lá no comecinho, quando você tem ferro livre, esse ferro livre pode gerar o aumento de estresse oxidativo por ter um efeito pró-oxidativo. E o estresse oxidativo, por sua vez, ele pode favorecer o crescimento e evolução de diversos patógenos, certo? Então, a partir do momento que você tem uma redução desse ferro livre no seu corpo, você vai ter uma redução nesse estresse oxidativo e, consequentemente, vai ser um ponto limitante para o crescimento e evolução desse seu patógeno, certo? Faz sentido. Aqui foi mostrado, por exemplo, que na malária, mesmo apresentando uma deficiência de ferro, quando foi suplementado o ferro, teve um prognóstico um tanto quanto pior quando quando não foi tratado a correção desse ferro. E aqui foi mostrando que na sepse, quando você tem dano ou morte celular, quando você aumenta esse estresse oxidativo, aumento dessa inflamação, você consequentemente vai ter os níveis de ferritina. Aqui é interessante mostrar que a ferritina às vezes pode ser um marcador indireto para verificar danos celulares. Lembra, ela é uma proteína citoplasmática, e quando tem o dano acontecendo, alguma lesão acontecendo, tem o extravasamento para fora dessa célula para a circulação, então eleva na circulação. Então, se começa a aumentar, talvez você comece a suspeitar de algum dano celular acontecendo também, tá? E aí, qual que foi o argumento, né, que foi montado a partir de diversas referências citadas, mostrei apenas 3, mas como é que funciona? Se basicamente o patógeno ele necessita do ferro para favorecer o seu crescimento, principalmente por reações pró-oxidativas para estimular esse estresse oxidativo, e você tem, por outro lado, um reservatório de ferro, que é a ferritina, que você prende o ferro dentro dele e evite com que tenha livre de uma maneira descontrolada e sobrecarga em diversos tecidos. O corpo, de uma maneira, de um mecanismo de defesa, quando você tem algum processo inflamatório, algum crescimento, algum patógeno no seu corpo, ele eleva essa ferritina para sequestrar mais ferro para dentro dele e evitar, meio que você cessar esse nutriente, evitar o contato com o patógeno. Então ele prende os ferros nessas cápsulas, nessas proteínas de armazenamento e tem um menor suprimento de nutriente para o crescimento desse patógeno. Então ele vai deixando o patógeno basicamente passando fome aí até a morte e o fim dele. Eu achei interessante essa hipótese citada deles, então basicamente a ferritina seria, mesmo sendo um reservatório de ferro, é um mecanismo de defesa do seu corpo contra algum patógeno. Então quando você pega os valores de referência, você tem vários valores de 22 a 322. Você poderia dizer que, às vezes, se está um valor de referência bem baixinho, poderia ter uma associação com o status de ferro, mas estar dentro do valor de referência ou acima não significa que você tem uma sobrecarga de ferro, ou seja, você pode ter um processo inflamatório que está aumentando essa ferritina, mesmo ele estando normal essa ferritina, e esse paciente ter um estado de uma anemia ferropriva, porque ele está tão inflamado que mascara essa reservatório de ferro dele. Então, quando a gente pensa, por exemplo, exatamente no que eu acabei de dizer, esse estudo mostrou que quando você tem dano hepático, obesidade, inflamação, ou até mesmo grupos, né, crianças e mulheres, você tem uma alteração nos níveis de ferritina. E foi mostrado que quando mostra a ferritina abaixo de 15, ela é um pouco sensível. Quando você pega até 30 de ferritina, de acordo com esse estudo, 7% dos indivíduos que tinham mais do que 30 de ferritina apresentavam status, né, prejuízos no mineral ferro. Então tinha um processo já iniciando de uma anemia ferropriva. Quando você pensa nessa anemia em específico, você tem diversos estágios, né? O desfecho final de quando você tem uma deficiência de ferro é a anemia ferropriva. O primeiro estágio que acontece é a depleção, ou seja, suas reservas de ferro começam a ser utilizadas e começam a diminuir, e ainda não tem uma alteração na eritropoiese, ou seja, não altera seu VCM, não altera sua hemoglobina, não altera seu hematócrito, talvez comece a alterar seu RDW, né? Então, quando você tem um processo inflamatório acontecendo, como doenças renais, artrites, uma hepatopatia, né, algum problema hepático de maneira geral, se tem alguma doença inflamação crônica acontecendo, obviamente você vai ter o aumento dessa ferritina. Então, não leve como consideração os status de ferro se você tem alguma doença inflamatória acontecendo. Além do ferro, uma diminuição na ferritina tem uma associação também com uma diminuição de vitamina C e também no hipotiroidismo, tá? Então fiz aqui um balanço para mostrar o que acontece quando a gente tem baixo valor de referência e alto valor de referência. Então baixo tem uma relação com status de ferro,
tem uma relação com vitamina C, tem relação com hipotiroidismo, mas quando ela está elevada, ela não tem uma relação apenas com esses minerais, mas também pode ser uma sobrecarga de ferro, certo? Tem uma associação com inflamação, tem uma associação com excesso, consumo abusivo de álcool, uma hemocromatose, anemias hemolíticas, o próprio hipertiroidismo também pode provocar o aumento de ferritina. Então, como é que a gente faz para tratar? Como é que você faz para reduzir? Como é que você faz para aumentar? É difícil responder. Infelizmente, a ferritina é um marcador que ela não é suficientemente específico, não é sensível o suficiente para você conseguir fazer algum diagnóstico, certo? Você precisa investigar um pouquinho mais. Então, vamos supor que o problema seja essa baixa quantidade de ferritina que você tenha, seja um prejuízo no seu ferro. Talvez seja interessante você pedir, por exemplo, o índice de saturação de transferina, a capacidade total de ligação do ferro, o ferro sérico talvez, mas é o pior marcador possível. Mas vamos supor que o problema seja o ferro. Então você tem que corrigir isso, seja na suplementação, mas também ajudando na alimentação. Então aumentando fontes de ferro M, como por exemplo carnes, e ferro não M, mesmo tendo uma biodisponibilidade um pouquinho mais baixa, como couve, espinafre, o próprio feijão. Para você aumentar a biodisponibilidade do ferro não M, forneça vitamina C e vitamina A, então laranja, cerola, manga, abacate, cenoura. E evite consumir polifenóis junto com essas refeições que tem o ferro não M. Então, evite morango, café, chás, depois dessa refeição principalmente. E diminuir também o consumo de cálcio, então laticínios em específico. Então vamos supor no seu almoço tem lá couve com queijo. Evite esse queijo porque o queijo pode competir com esse ferro não M, aí da couve ou do espinafre. Mas também não apenas o fornecimento de nutrientes, você pode ter uma associação com uma diminuição da absorção desse seu ferro por algum problema gástrico, por algum problema intestinal ou uso de medicamentos. Já fiz um vídeo aqui sobre o omeprazol, né? O omeprazol, bombas inibidoras de próton tem uma relação aí com uma diminuição de ferro. E também se o processo, por exemplo, desse aumento dessa ferritina está uma associação com uma inflamação acontecendo, reduz o consumo exacerbado de carne. Se você faz esse consumo, aumente o consumo de peixes. Peixe tem uma fração nele que chama eicosapentenoico, que é a fração EPA, que é um potente anti-inflamatório. Consuma mais fruta, verdura, legume, aquele blá 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 de sempre. Evite o sedentarismo, reduza a gordura corporal se o problema é uma obesidade acontecendo, reduza açúcar refinado, produtos industrializados. Talvez seja também um problema gástrico, algum problema crônico, uma inflamação crônica acontecendo, às vezes é um uso abusivo de medicamentos. Então, o que eu quero dizer quando a gente pensa especificamente da ferritina? Ela, de uma maneira isolada, não significa absolutamente nada. Ela não, mesmo ela sendo um reservatório de ferro, ela não é um marcador específico, suficientemente específico. Ela, de uma maneira única, você poderia dizer que essa pessoa está anêmica, tá bom? Ou também esse aumento poderia ter uma relação com inflamação ou uma própria sobrecarga de ferro. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até o próximo vídeo, pessoal.